Linda! Bom Seja dia! bem-vinda, Ju. Bom dia! Ó, eu vou colocar filtro para a gente se sentir melhor. Bom, vocês estão ouvindo a gente bem aí, meu povo? Fala Tô, aí se a gente está bem, se a gente está bonitinha, cheirosa e a tá, voz está saindo legal. Como é que tá aí, né, Ju? tá, tá tudo certo. Eu tô num lugar Ju, seja aqui bem-vinda. Seja bem-vinda aqui engraçado. no Dose de Família, tá? Eu fico, assim, muito feliz e agradecida todos os dias a Deus mesmo, pela oportunidade que eu estou tendo de me conectar com pessoas tão especiais. E você já sabe que você é muito especial, não só para mim, né, através da nossa conexão com a jornada das emoções, mas também para o mundo que está podendo usufruir daquilo de melhor que você tem. Então, como eu acredito nesse poder de transmissão, aqui em Dose de Família é um local que a gente transmite o nosso melhor. Então, daí a minha conexão com você, e eu sei que você vai dar o seu melhor, a sua melhor experiência aí para contribuir com as famílias que têm me acompanhado, tá? Seja bem-vindo, fique muito à vontade à nossa casa. Do Obrigada, Dose de Família, tô achando que você está dentro de minha casa, que bom, seja bem-vinda aqui na Bahia. mas estou, com certeza eu estou. Ó, eu tô Ai, que lindo. sentadinha aqui na minha varanda, então se tiver muita interferência de barulho, porque eu moro numa avenida, vocês me avisam que eu tento trocar de lugar. Mas você sabe, né? Estamos de quarentena, com 3 crianças, eles estão dormindo. Então pode ser que a qualquer momento apareça um monte de criança por aqui, porque aqui em casa é assim, não tem jeito. Tá tudo bem, né? Mas Tá tudo assim, bem, é live. eu recebo vocês na minha casa também, tá bom? Tá, tá Tá, bom. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. É uma facilitadora tão empenhada, tão querida. Uma das poucas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no nosso evento do ano passado, que a gente teria talvez esse ano a chance de se encontrar de novo, mas aconteceu tudo isso. E eu sempre digo que a gente não precisa estar perto para se sentir junto, para se sentir próximo. E esse relacionamento que a gente consegue nutrir à distância, ele nos prova que a gente consegue estar junto com milhares de pessoas ao longo do mundo, sem precisar estar na mesma casa, sem precisar ter o contato físico, que é tão importante, mas que a gente não está podendo ter agora, né? É isso mesmo. Ju, fala um pouquinho da sua experiência aí. Você é mãe, eu já até fiz uma breve apresentação, você é mãe de três, né? E tem aí uma trajetória profissional atrelada à sua experiência materna, como a minha também. A nossa escola é dentro de casa. E aí, conversa um pouquinho hoje, Ju, da sua expertise com os adolescentes, né? Que eu falei para você que eu estou tendo uma demanda grande. O meu foco aqui é ajudar os pais e acaba pegando os pais com crianças menores. E eu acho, né, acredito que você vai ter muito a contribuir com pais aí, de adolescente, dentro desse processo, tá? Então, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, pode falar da sua experiência e do que você puder contribuir. Tá bom, tá. Então, eu sou mãe de 3 crianças, como você bem disse, né? Eu sempre fui apaixonada pela adolescência, mesmo antes da Gi chegar na adolescência. Tanto que tem sido bem tranquilo passar, até aqui, ela com 12 anos, tem sido bem tranquilo passar por esse momento com ela. Óbvio que a gente encontra percalços, óbvio que a gente encontra algumas dificuldades, mas eu nunca esperei por dificuldade. Eu sempre esperei que a adolescência fosse ser maravilhosa. E a adolescência, ela abriu muitas portas para mim, porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a atender, eu trabalhava com criança e eu gostava muito, mas assim, o coração puxava para trabalhar com os mais velhos. Eu sempre gostei muito de jovem. Eu sempre trabalhei desde que acompanho as crianças, né? Desde que eu me formei para trabalhar com desenvolvimento, primeiro foi desenvolvimento infantil, eu adaptava aquela metodologia. Bom dia, pessoal. Eu adaptava aquela metodologia, eu adaptava as ferramentas para atender os mais velhos também. E eu sempre tive uma conexão muito, muito boa com eles. E quando a Giovana começou a fazer atletismo, começou a se destacar no esporte,
no começo ela nem se destacava, eu vi que os mais velhos sempre tinham uma... gostavam de ficar próximos a mim, e eu me identificava mais com eles do que com a criança. Então eu fui estudar para atender adolescente também. E eu lembro, tá, que eu engolia os meus estudos. E eu chorava de me acabar enquanto eu estudava. Porque enquanto eu estudava, eu entendia a adolescente que eu fui. E aí eu digo que a gente tem que estudar para ser mãe e pai. A gente não nasce sabendo. E quando a gente estuda para lidar com o outro, a gente aprende a lidar com a gente. E eu chorava de me acabar, porque eu tinha na época, eu tô com 34 anos. Na ocasião, quando eu estudei para me formar para trabalhar com adolescente, eu tinha 31, mais ou menos 30 para 31 anos. E ali eu ainda não tinha me perdoado pela adolescente que eu tinha sido. E olha que eu nem fui adolescente de fazer nada, assim, coisas que hoje a gente vê adolescente fazendo. Eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu nunca me embebedei, eu tive três namorados ao longo da minha vida. Fora aí uns 4, 5 que entre um e outro que a gente ficava na época, que a gente chama de ficar, hoje em dia são os crushes. Mas assim, não é nada demais. Mas eu me sentia como se eu tivesse sido um monstro na minha adolescência. Eu achava que eu tinha sido um monstro na minha adolescência. Eu era estressada, eu era irritada o tempo todo, eu não conseguia me relacionar tão bem com a minha mãe. Na escola, eu passei de melhor aluna, de excelente aluna, para pior aluna, para uma das piores alunas da sala. Sabe, umas coisas assim que hoje eu olho e entendo, mas na ocasião eu olhava e falava, por que que eu fiz isso? Eu não consegui nutrir amizades da minha adolescência, sabe? Eu estudei com pessoas tão legais e eu não consegui alimentar essas amizades ao longo da minha vida. Hoje eu tenho várias aqui que me seguem nas redes sociais, enfim, mas a gente não tem vínculo de amizade. E eu me culpava por isso, me culpava. E teve uma experiência na minha adolescência, tá? Que ela foi muito chocante. Muito chocante. Eu passei mal um dia no pátio da escola. Me deu gases entre a parede do pulmão e do coração. Nunca tinha me dado isso na minha vida. E eu achei que eu estava infartando. E as pessoas à minha volta, assim, os responsáveis pela escola... Voltei. Começaram a gritar comigo, começaram a brigar comigo. E naquele momento, naquele dia, eu me afundei assim numa tristeza muito grande, muito grande. E aí eu me lembro que eu fiz uma travessura na época. O boletim era ainda aqueles boletim de cartolina, que era dobradinho, assim, e eu rasurei a nota. Era a primeira nota vermelha que eu ia ter na minha vida, que era em matemática. E eu lembro que eu rasurei, eu coloquei azul. Eu sei lá o que eu arrumei, né? Com os poucos recursos que a gente tinha. E eu coloquei azul. E óbvio, né? Óbvio que a minha mãe era professora, aposentada já, mas era professora. É óbvio que ela olhou para aquilo e viu que estava errado e foi na escola saber o que tinha acontecido. E eu lembro que eles me chamaram na minha sala e quando eu saí da sala, que eu vi a bicicleta da minha mãe encostada, eu falei, nossa, hoje a coisa vai ficar feia. E eu entrei numa salinha assim, de, sei lá, 3x5, uma sala pequenininha, com todos os meus professores dentro da sala. Todos, a minha mãe era, casca dura, brava, assim, rígida com a gente. Mas eu agradeço muito, porque ela cuidou da gente sozinha, ela fez tudo que ela podia. Enfim, gente, mas eles brigaram tanto comigo, eles falaram tanto comigo.
assim, aquele dia eu me senti a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo. Não que eu não merecesse, óbvio, eu tinha feito uma coisa errada. Mas hoje eu entendo por que eu fiz aquilo. E eu entendo que eles não tinham esse conhecimento da adolescência. Então, eles tratavam a gente como inconsequentes. Eu me senti um bandido. E aí, a minha escola, eu moro na avenida com a BR logo em cima. A minha escola é do outro lado da BR, mas em outro ponto da minha cidade. Aquele dia, eu decidi que eu ia me jogar debaixo de uma carreta, quando acabasse a aula. Isso, assim, me dá uma dor no coração só de lembrar que eu cheguei a pensar nisso, né? Mas eu pensei. E eu estava tomando remédio. Eu fui numa médica pela primeira vez, numa ginecologista, e ela me entupiu de remédio tarja preta para mim ficar menos irritada. Olha bem o que a falta de conhecimento sobre a adolescência causa. O que ela tinha que ter me receitado? Esporte, uma alimentação mais saudável. Ela me deu remédio tarja preta. Eu não tinha ânimo de levantar da minha cama, gente. Eu não tinha ânimo. E aquele remédio fez um efeito muito negativo em mim. Eu me sentia mal, eu me sentia muito triste. E aí, no final da aula, eu tinha um namorado na época, um namoradinho. Ele estava lá me esperando. Ele estudava de manhã numa outra escola, numa escola particular. E eu não sei, eu acho que foi Deus. Aquele dia foi Deus que ele não teve aula por algum motivo. Eu nem sabia que não tinha celular para a gente se comunicar. E ele apareceu lá de bicicleta para me acompanhar até em casa. Você acredita? Porque na minha cabeça já estava tudo esquematizado o que eu ia fazer. Não sei se eu ia ter tido coragem, não, tá? Porque eu era da renovação carismática, eu rezava muito, tinha muita fé em Nossa Senhora, então eu tenho certeza que ela ia providenciar de alguma forma que eu não fizesse uma besteira. Mas isso aconteceu, isso é minha história, isso aconteceu comigo. Era o seu sentimento do momento. Nossa, né? Eu estava destruída. Eu estava me sentindo um monstro, incompreendida. Eu lembro que eu não tinha... A professora marcava trabalho de escola e eu não conseguia ir fazer os trabalhos, eu só queria ficar dormindo. E eu falava, cada vez eu inventava uma desculpa para não ir nos trabalhos. Eu falava, eu tenho médico, ou então eu vou ter que sair com a minha mãe. Eu sempre inventava uma desculpa diferente. E não era para me ficar deitada na minha cama, eu dormia a tarde inteira, sem ânimo e sem vontade de fazer nada. E aí, nesse dia, eu tomei a decisão de que eu ia tentar passar melhor pela minha adolescência. Mas olha que responsabilidade. Sozinha, eu tentei me compreender. E aí, Ju. Tá, não tem problema, não. Acordou agora, aqui, ó. Daqui a pouco os daqui acordam. E aí, pode falar. E aí eu fui cada vez mais para a renovação carismática, para os grupos, né, de jovens na igreja. Eu fiz um congressinho de jovens no final de semana. E aí eu consegui passar por essa adolescência aos trancos e barrancos. Mas eu tenho certeza que a busca por um casamento cedo, ser mãe nova, eu sempre disse que eu seria mãe nova. Tudo isso foi para preencher esse vazio que na adolescência ficou tão gritante para mim. E eu só fui entender tudo isso com mais de 30 anos. E no dia que eu entendi isso, foi como se eu tivesse me libertado, como se eu tivesse sido, a partir daquele momento eu pudesse ser livre para ser feliz. Eu não era um monstro. As coisas que eu fiz foram travessuras de adolescente, que todo mundo vai fazer. Eu não cometi nenhum crime, mesmo que eu tivesse cometido, né? Quem não tem a chance de se redimir na vida, mesmo que eu tivesse cometido um grande erro. E eu entendi por que o adolescente age como age. E aí, a partir daquele momento, eu falei, a minha missão vai ser levar para as pessoas essa mensagem, porque eu não quero nunca mais que um adolescente sinta aquilo que eu sentia. E eu tinha certeza que a minha filha, primeiro a Gi, que abre a porteira, e depois os outros, não ia passar com tanta dificuldade pela adolescência. E quem eu pudesse, eu ia ajudar a não passar.
E tá, basta uma informação. Uma informação para a gente olhar para os adolescentes de forma diferente. Seja um professor, seja um pastor, um padre, uma mãe, um tio, uma informação. Se a gente entender que esse cérebro adolescente está em desenvolvimento e quem assume o cérebro racional, falando numa linguagem que todo mundo entende, né? Se a gente compreender que o cérebro racional está em desenvolvimento para ele se tornar um adulto, está amadurecendo para ele se tornar um adulto, e quem assume o controle é o cérebro, o sistema límbico, o cérebro imaturo, digamos assim, o cérebro emocional, pronto. Se a gente entender isso, a gente para de julgar e de achar que ele é inconsequente e passa a conduzir, porque ele precisa de condução. A gente não deixaria uma criança de 2 anos sozinha em casa. A gente não deixaria uma criança de 2 anos andar na rua sozinha. A gente não deixaria uma criança... A gente não julga uma criança de 2 anos porque ela pega o dedo e enfia na tomada. O que a gente faz? A gente tampa a tomada, tira o produto de limpeza, cuida da criança de 2 anos. Assim é com o nosso filho adolescente. Assim é com o adolescente. O adolescente volta a ser uma criança de 2 anos no sistema cerebral dele. Porque a criança de 2 anos está no emocional. Está aprendendo a se tornar uma criança com raciocínio. O adolescente também. É como se o cérebro estivesse indo para uma manutenção para ele amadurecer e depois volta sendo um adulto. Pronto, esse é o ponto, essa é a chave da questão. Se eu entendo isso, eu vou chegar numa adolescente que rasurou o boletim e vou falar o que você está precisando. Bom dia! Eu vou falar o que... A mamãe está numa live, já está acabando, tá? Aí eu vou lá com você. Eu vou falar com essa adolescente o que você está precisando de ajuda. Isso que você fez não está certo. Eu não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça. Isso que você fez não está certo. Mas eu vou dizer para esse adolescente, eu confio em você. Eu sei que você pode melhorar essa nota. Eu vou te dar uma oportunidade. Vamos fazer o seguinte, eu reconheço a aluna excelente que você sempre foi. Eu estou vendo que você não está bem nos últimos dias, que você só dorme. Eu dormia na sala, em cima dos cadernos. O que está acontecendo? O que mudou na sua vida nesse período que isso aconteceu? Eu estou te ouvindo, eu estou aqui com você. Eu vou te dar uma atividade para você tentar recuperar essa nota. O mês que vem, eu fico aqui 10 minutos com você, depois da aula, para você ver se você realmente não entendeu essa matéria. E aí a gente vai te ajudar. Pronto, eu nunca mais ia pensar em fazer aquilo. Eu ia ser conduzida a fazer diferente. Mas quando você pega um adolescente totalmente fragilizado e massacra ele, fazendo ele se sentir um monstro, acabou. Gerou milhares de bloqueios em mim que eu fui entender que eu era excelente em matemática na faculdade. Grávida da Giovana, que eu só tirava 10 em matemática. Eu falei, meu Deus, como que eu passei o ensino médio, que eu só não fiquei reprovada, tá? Porque teve dependência na época. O que é dependência? Não sei se vocês se lembram, mas o aluno que ficasse em uma matéria ou duas, ele não repetia de ano. Ele ia lá no outro ano fazer só aquela matéria. Eu só não reprovei por conta disso. Sendo que eu era a melhor aluna. Durante muitos anos da minha vida, eu era a melhor aluna da sala. E ninguém, uma professora, nesse dia ali que eu sentei, além do meu namorado ali da ocasião, teve uma professora que olhou para mim, me deu a mão na hora que todo mundo estava e falou, não, ela não é isso que vocês estão falando. Essa professora também me ajudou. Então, assim, gente, eu preciso passar essa mensagem, porque e isso acontece até hoje. Na minha convivência com os adolescentes, só em 2018, eu atendi mais de 200 adolescentes. E de vez em quando eu posto algum depoimento que eles estão sempre em contato comigo. E eu só não continuei atendendo porque ano passado eu fui para desenvolver a jornada e aí os meus atendimentos estão muito reduzidos. Eu não consigo mais estar na linha de frente. Eu amo
treinar vocês para que vocês possam ir lá atender eles para mim. Eu não consigo mais estar na linha de frente como eu gostaria. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de atender, igual hoje eu acabei de voltar de um atendimento, depois eu tenho outros, eu faço atendimento ainda de segunda-feira, mas essa é a mensagem assim que eu tenho que gritar para o mundo, principalmente nessa geração agora, porque a minha geração ainda era uma geração medrosa, a gente ainda tinha medo. Essa geração de hoje não tem medo. É da Mila. Depois a mamãe explica para você, tá? Essa geração agora não tem medo. Eles têm mais tristeza. Tem mais dificuldade de acessar a amígdala, de sentir prazer, porque eles são uma geração extremamente estimulada. Desde pequenininho já tiveram tela, não passaram dificuldade, comem tudo que tem vontade, ganham os brinquedos que tem vontade. A minha geração aí é uma geração que ainda sentiu a escassez, que ainda sentiu limitações. Então, a gente era criada aqui, ó, no medo. Essa geração que está vindo depois agora, de jovens que eu tenho contato, eles não têm medo. Pode chegar um policial na frente deles. Se eles tiverem que peitar, eles vão peitar. E isso me preocupa, porque se você pega um adolescente que não tem medo e você vai lá nele, ó, ou ele faz uma besteira com você, ou ele faz uma besteira com a vida dele. E por isso, os casos de suicídio em crianças e adolescentes estão tão altos. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Então, tá. De tudo que eu teria para contar para você, assim, eu contei um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo, que eu senti na pele o que é passar por uma adolescência totalmente desmotivada, uma adolescência totalmente, enfim, vazia, com um sentimento tão negativo, o quanto isso teve peso para a minha vida e o quanto, graças a Deus, eu recebi de informação, de carinho. Depois veio a minha maternidade, que é uma bênção, que preencheu muitos vazios. O quanto isso foi forte para mim. E eu preciso trazer essa mensagem. Da minha história, eu não tenho vergonha de falar. Sim. E aí eu a gente acaba com a vivência. Eu costumo trazer assim, muita consciência dos pais, fazendo eles se perceberem quando criança ou adolescente. Quando a gente consegue fazer esse processo de acessar um sentimento por fatos que nós vivemos, a gente consegue também dimensionar um pouquinho do que os nossos filhos podem estar passando por alguma situação. Então, o que você traz, Ju, é muito rico. E você iniciou uma fala que, para mim, eu também gostaria de abrir esse filtro para quem está assistindo. Você abriu a sua fala dizendo: agir, para mim, eu nunca esperei uma adolescência difícil. Eu nunca esperei uma aborrecente na minha casa. E, culturalmente, a gente escuta muito isso. Os pais já se preparam. A criança está com 9 anos, que a gente entende hoje que é uma fase de transição, que a gente até traz aí uma transição com 10 anos, 11 anos, você já começa a implantar um sentimento de que vai ser difícil a experiência como mãe, e trazendo aquela criança já com um desafio para você, já como um adolescente na sua vida, né? Então, assim, quando a gente começa, para mim, já trabalhar isso, essa crença nos pais, já vai fazer muita diferença. Muito. E eu estou aqui com um livro, até para indicar para alguns pais, que é O Cérebro do Adolescente, é uma leitura que enriquece demais, do Daniel Singer, e ele fala assim, ó, ele colocou aqui, ver o adolescente como uma fonte de coragem e criatividade. Então, quando eu coloco que meu filho se manifesta confrontando uma fala, confrontando um padrão, confrontando uma situação, ele está ali querendo ser corajoso, vencer o próprio medo dele, né? Então, e o processo dele de estar criando também. É uma fase que a gente traz muito belo. Os adolescentes, eles vão ter uma trajetória de querer algo belo para eles. Que nós, nós adultos, muitas vezes nos afastamos dessa beleza. Então, por que os adolescentes, eu não sei se você concorda, Ju, talvez você possa destrinchar até melhor isso, por que os adolescentes procuram tantos grupos? Por que o adolescente vai para a droga? Porque com a droga ele vê o mundo melhor.
com um grupo de amigos, ele se sente ali pertencente, ele fala a mesma língua, ele vê a beleza dos amigos dando risada, coisa que muitas vezes esse adolescente não encontra em casa. Não. Encontra bronca, encontra cobrança, encontra palavras muitas vezes ofensivas, encontra muitas vezes uma conexão desconectada, porque o adolescente, eu vejo minha filha que tem 10 anos, ela traz uma linguagem completamente diferente daquilo, de tudo que eu já vivi, do que eu entendo. Eu não entendo nada. A maioria das palavras, o crush, o tan, o hit, o não sei o que, o BTS, e eu fico assim, não é, filha? É mesmo, filha. Eu faço um rapó sem entender muita coisa. Mas por quê? Porque se eu for ali, Gil, falar para ela, ai, filha, o que é que você está falando? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Traduz aí para mim. Eu já começo a criar bloqueios nessa relação. E começa a dizer, ai, falar com a minha mãe, falar com meu pai é muito chato, porque eles me criticam, eles não me entendem. Então, o que você está falando aí, no que eu pude trazer para aprendizado, é que a gente precisa entrar no processo de compreender essa fala do adolescente. Não como adulto, mas assim, quando eu era adolescente, como é que eu falava? Eu falava bonito, eu falava gíria pra caramba, eu usava aquelas roupas largadonas, aquelas blusonas folgadas. Hoje a gente vê nossos filhos, vira para ele e diz que tá feio. Como assim? Né? Tá feio para quem? Aí o adolescente que não tem medo fala, tá feio para quem? Eu me amo assim, eu quero ser assim, ponto. Né, Ju? Tu pede, meio só louco. Deus. É muito mais fácil lidar com uma criança pequena. Vem cá, senta aqui. É muito mais fácil lidar com uma criança pequena, né? Que é doce, que te abraça, que é gentil a maior parte do tempo. É muito mais fácil. Mas é maravilhoso, é uma oportunidade riquíssima. Eles não deixam de ser nossos filhos, porque eles estão na adolescência. Eles não deixam de precisar de afeto e de carinho. Eles só não sabem pedir como uma criança pequena pede. A forma deles de expressar a necessidade é diferente, mas elas continuam ali, elas continuam existindo. Com relação à droga também, tá? A droga, ela também vem como um elemento de prazer. Por conta dessa transformação cerebral, o adolescente ele tem dificuldade de sentir prazer. A gente tem uma glândulazinha, a gente brinca, que se chama amígdala, que é a glândulazinha que nos... Falando sempre em linguagem simples, tá? Para que as pessoas possam compreender, é a glândulazinha que consegue fazer com que a gente sinta prazer. Na adolescência, essa glândulazinha fica difícil de ser acessada. E aí a droga, o sexo, o álcool, a vida... maior parte dos adolescentes que eu atendo, eles têm valor de vida excitante, porque isso gera prazer. Então, quando a gente entende isso, eu já começo a trabalhar esse prazer no meu filho desde agora, desde a Dudinha, desde o Matheus. Como assim eu fiz com a Gi, de mostrar para eles, olha, meu amor, você pode ter prazer com amizade, você pode ter prazer ouvindo uma música, você pode ter prazer fazendo as coisas que você gosta. Se eu começo a bloquear esse adolescente, eu não entendo que ele precisa do limite dele sozinho, da individualidade dele. Ele precisa ficar com ele mesmo, porque ele está se descobrindo. Se eu não entendo que ele usa roupa diferente de mim, se eu não entendo que ele fala diferente, se eu não entendo que ele tem amigos diferentes, se eu não entendo que ele precisa desses amigos e eu começo a criticar, eu estou dificultando meu filho a sentir o prazer dentro daquilo que ele pode sentir prazer agora. E aí ele vai buscar prazeres imediatos. As telas trazem prazer imediato, por isso que é tão comum os jovens gostarem de ficar nas telas. Enfim, tem aí também a necessidade do pertencimento que você trouxe, né, dos amigos. A gente precisa se sentir amado e pertencido. Os pais, nesse momento, são muito diferentes deles. Então, eles se sentem mais conectados com os amigos. E por isso que eu amo usar moletom junto com a minha filha, por isso que eu assisto os filmes. Tem coisa que eu não tenho paciência, eu não gosto. E aí eu também trago a minha necessidade, isso eu não gosto, mas eu também não fico implicando que ela veja. Eu deixo que ela assiste, eu tento participar
com ela o máximo que eu posso daquilo, mas eu também entendo que ela está mais introspectiva, que ela está mais na dela, que ela precisa dos momentos com os amigos, que ela vai compartilhar coisa com os amigos que talvez agora ela não vá compartilhar comigo. E faz parte da adolescência, faz parte do aprendizado. Eles estão aprendendo para se tornar adultos. E aí, voltando lá na criança de 2 anos, né? Quando o nosso filho de 2 anos caía, o que a gente fazia? Quando ele estava aprendendo a andar, a gente encorajava, a gente pegava pela mão e falava, vamos lá, meu amor, você consegue. Quando o nosso filho adolescente erra, a gente massacra, a gente julga, a gente condena, achando que ele dá conta de fazer aquilo que é nossa expectativa e ele não dá. E aí a gente perde a relação e nesse momento é o momento que a gente tem a chance de estar reprogramando experiências e memórias nos nossos filhos. Nessa fase agora da adolescência, a gente tem a chance de reprogramar nossa relação com eles, porque esse cérebro está ali no ápice das conexões e a gente estraga tudo por falta de conhecimento. A gente estraga tudo porque a gente não sabe disso. Os pais não sabem o que está acontecendo com seus filhos agora. E isso é muito sério, isso é muito grave. A gente precisa levar essa mensagem e por isso eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na sua live falando para pais, porque muitas vezes quando a gente faz uma live, a gente fala muito para profissionais, né? Nos nossos perfis. E, e eu amo a oportunidade de falar com os pais, porque realmente vai mudar a relação deles com os filhos, vai mudar a relação deles com os filhos quando eles começarem a entender isso. Com certeza, Ju. Olha, é muito rico. O adolescente, ele traz muita riqueza e a gente poderia passar aqui a manhã inteira falando para beneficiar essa relação. O que eu posso trazer assim para mim, eu estou com uma pré-adolescente em casa, né? O que você trouxe assim de pegar na mão mesmo. A adolescência ela passa por um processo de muitas mudanças, inclusive hormonais. Eu vejo minha filha virar para mim e falar assim, mãe, não me abraça, eu estou dentro da minha bolha. E assim, e aquilo eu antigamente eu ficava, meu Deus, como é isso? Hoje você tocou num ponto importante. É o momento que eles também estão dizendo assim, eu tenho o meu espaço, eu quero o meu momento, eu quero ser compreendido e agora eu não estou afim de fazer, de abraçar, agora eu não estou afim de conversar, mas também colocando de lugar para pôr o celular para carregar, tá? Pode mudar. E aí, muitas vezes, quando você bem espera, só o fato de respeitar isso já desperta o desejo de busca. Então, quando eu bem espero, tá ela aqui me abraçando, tá ela conversando comigo, tá ela me contando a própria história. Então, essa conexão, ela também parte de um respeito, né? Às vezes a gente... Oi? Não é, Ju? Parte muito do respeito de você entender que sua internet ficou um pouquinho parada. E essa empatia da gente procurar fazer o exercício de quando éramos adolescentes, a gente talvez traga a sensação e os sentimentos daquela época de quantas mudanças. Gente, eu me lembro de pegar no meu corpo, do meu peito tá doendo, sabe, minha parte íntima era pelo, era minha cabeça cheia de pensamento. Então, assim, quando eu hoje paro e me lembro da minha adolescência, eu não tive uma adolescência complicada em comportamento, mas eu me questionava muito aquelas mudanças. E hoje eu olho minha filha assim, ai mãe, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Gente, é muita mudança. É muito incômodo, é muito desconforto, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos, muita vontade de se manter assim. Para que eu vim para esse mundo? Que mundo é esse que eu estou aqui vivendo? E nós pais podemos olhar com sabedoria para essa fase. Ele traz aqui, eu estava dando uma lista, e diz assim, se você tem uma adolescência proveitosa, uma adolescência boa, isso vai ter um impacto muito, muito grande para a sua vida adulta. Se você, com esse adolescente, conseguir manter ele ativo, criativo, movimentado, ele vai levar esse imprint nessa marca registrada dele para a vida adulta, que ele vai ser capaz de ser ele, de mudar o de ser mundo.
De Vai mudar ser o capaz de mundo, mudar o né? mundo. Porque é isso, o cérebro dele está aberto para receber conteúdo e informação. Então, se a gente estimula esse adolescente a criar, a fazer, a questionar, sabe por quê? A gente quer pessoas questionadoras, mas a gente não deixa o nosso filho nos questionar. A gente quer pessoas de coragem, mas a gente não deixa os nossos filhos serem corajosos. A gente olha para o mundo como tá. Imagina, tá? Se a gente tivesse a audácia e a coragem de ter questionado o sistema político, econômico, social há mais tempo. Imagina se nós Sim, tivéssemos sido criados para o respeito e não para o medo. E o respeito traz essa oportunidade de falar. Imagina. Imagina hoje quantos de nós, adultos, teríamos coragem de chegar cara a cara com o presidente Bolsonaro, por exemplo. Não vou falar de política, não, pode ficar tranquila. Mas de questionar, estou falando dele porque é ele que está no poder agora. Quantos de enquanto nós teríamos. sociedade. Enquanto Quantos sociedade, né? enquanto sociedade, olha, eu exijo Lula, Bolsonaro, quem quer que seja que está lá na frente do poder, eu exijo é, assistência social, eu exijo saúde, eu exijo educação, eu exijo crianças que não passem fome. Quantos de nós teriam essa coragem e conseguiríamos fazer isso sem discutir, sem brigar? Ou a gente fica quieto, ou a gente vai para a rua quebrar tudo e debater, porque a gente não aprendeu a discutir. E nem essa pessoa que está ali, né, aprendeu a ouvir. Porque você já reparou se as pessoas que estão no poder, elas sabem ouvir críticas? Não sabem ouvir críticas, porque não foi treinado para isso. E a gente não sabe criticar. A gente não sabe fazer uma crítica construtiva. A gente já vai para o ataque, porque a gente não foi treinado para isso. Imagina se essa geração dos nossos filhos agora podem questionar, podem dar sua opinião. Eles estão aprendendo a ser adultos que vão transformar o mundo, que não vão se conformar com as injustiças. Eu falava, tá, há um tempo atrás, numa das lives que eu fiz nesse período de quarentena, quem disse que a gente já não passa uma situação de guerra e de pandemia no nosso país? Nós não fazemos ideia do que tem no nosso país, nós não fazemos ideia do tanto de miséria que se vive numa comunidade, em regiões do nosso Brasil que não chegam escola, que não tem água, que não tem comida, que não tem roupa, que não tem saúde. Muitos de nós não fazem ideia, porque a gente está no nosso mundinho, na nossa casa, na nossa vida boa. E aí, agora que está pegando para todo mundo, a gente está questionando, né? A gente está querendo respostas. Mas quem disse que a gente ainda não vivia isso? Quem disse que já não era assim? E esses efeitos que a gente está sentindo agora na nossa vidinha, que sempre foi boa, muitas famílias vivem a vida inteira. E a gente nunca abriu a nossa boca para brigar e para questionar. A gente sabe disso. A gente sabe e a gente não faz nada, porque a gente não aprendeu a questionar. Então é agora, é na adolescência, é na infância. Gente, eu tenho filhos muito questionadores, muito questionadores. Eles não aceitam um não. Ai, tadinha. Eles não aceitam. Depois a mamãe vai te ajudar. Tá acabando, ó. A vovó Rita tá lá vendo você também na live. Tá aqui, ó, vendo a gente, ó. Os nossos filhos, eles são muito questionadores, os meus 3 filhos. Eles não aceitam um não. A gente fala com eles, mas por quê? Mas, mãe, eles vêm tentando trazer argumentos. E é muito difícil educar um filho questionador. Porque o que a gente quer? A gente quer falar não e a criança abaixar as orelhas e pronto. Mas todas as vezes que eles estão me questionando e que eu estou pensando, Jesus, por que eu fui liberar esses meninos de me questionar? Eu penso, não, é importante para eles, é importante para o mundo, é importante
para essa transformação que eu, Juliana, acredito. Porque eu acredito que o mundo tem jeito, tá? Pode me chamar de Eu sonhadora. acredito também. Eu acredito porque eu não convivo com 3 crianças ruins. E se eles não são ruins, outras crianças também não são. Então, se eles são bons, o mundo pode ser bom. Tem alguma coisa errada ali no meio do caminho que a gente está estragando tudo. E a gente tem que começar a consertar. Tá, com certeza. vai cuidar de você. E aí eu falo, é importante, desculpa, tá só fechando, eu falo o quanto é importante o nosso filho questionar, ter palavra, ter opinião, debater, não com desrespeito, mas debater. Não, eu não concordo com a sua opinião, eu não gostei. Meus filhos têm total liberdade para falar, eu não gostei quando você me tratou dessa forma. Porque assim, lá fora, eles vão saber impor os limites, as barreiras deles, e vão saber se defender e defender o mundo, né? De tudo isso. E defender o que ele acredita, né? Ter essa coragem de defender a própria ideia. Com respeito, Ju, né? Nossa live está chegando ao fim por conta de horário, e eu sei que a sua demanda de 3 filhos aí não é brinquedo, não, né? Eu quero muito, Ju, agradecer assim, a sua contribuição, a sua verdade. Eu trago muito essa questão assim, da gente viver aquilo, não ficar somente no livro, mas a experiência, a prática, isso me ensina, como eu sei que te ensina também. E o Dose de Família é para conectar com as famílias que passamos pelos desafios da mesma maneira. O que hoje talvez faça diferença, eu costumo dizer que, assim, o que faz diferença para mim como mãe hoje? A forma como eu enxergo as coisas. Os desafios talvez sejam o mesmo que acontece na sua casa, na outra casa, mas a forma como eu encaro isso e como eu me mantenho em equilíbrio para resolver a situação em harmonia com a minha família é diferente. E isso também é treino para nós pais, né, Ju? Então, assim, quando a gente traz a ideia de buscar um conhecimento, vale a pena, porque não é pelo filho somente que a gente traz esse benefício, é para nos libertar também da nossa dor, das nossas amarras. Então, eu até postei essa semana, você precisa fazer diferente pelo seu filho? Eu falei, não, você precisa fazer diferente por você. Né? Quando a gente faz diferente por nós, acaba trazendo muitos benefícios para os filhos. Mas quem mais tem ganho aqui na experiência de me movimentar, de me inquietar com a minha conduta, de buscar condutas diferentes para lidar melhor com os meus filhos, sou eu. O crescimento é muito maior para mim até do que propriamente para eles, porque muitos dos nossos filhos, inclusive, já trazem registros próprios de evolução que muitos de nós ainda nem temos, e eles já trazem essa essência, né, de justiça, de respeito, de amor, de empatia. Eles já têm isso na geração muito diferente, muito mais diferente, muito diferente. Então, para mim, a minha crença é que eles vieram para me ensinar, ou melhor, me ajudar a exercitar essas características. O adolescente é um exímio professor para isso. Se você que é mãe e pai de adolescente e quiser aprender a ser uma pessoa melhor, trabalhe em você condutas para saber lidar com seu filho, que você vai estar se melhorando e melhorando o mundo. Outra coisa, obrigada pela oportunidade. Acho que o nosso tempo vai fechar agora, né? Vai sim. Para minha mãe que está aqui na live, agradecer ela, mãe e pai maravilhosos que ela foi para mim essa semana do Dia das Mães. E eu tenho muito orgulho dela, muita saudade, ela mora longe. Tá bom? A minha mamãe também está aqui. Eu moro com a minha mãe. Ela também me assiste. Manda coração, minha mãe manda coração, dispara as minhas lives, mãe, quando você está na live, eu sei que você está lá vibrando por mim. Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ju, eu que agradeço muito a sua disponibilidade, viu? Um beijo no seu coração. Continue aí essa pessoa linda, que é essa mãe maravilhosa, essa profissional extraordinária, trazendo tanta contribuição para a gente. Nosso grupo de facilitadoras da jornada, né? Mas para o mundo. Muito obrigada a todos que estão por aqui. Beijo. E a gente é uma alegria
iniciar meu dia com vocês e finalizar com vocês. E vamos de aí, felicidade. Acabar com a solidão no ar. Printa a tela para a gente fazer um agradecimento, minha gente. Tchau. Tchau, Ju. Obrigada, meu amor. Dá um beijo para as crianças. Beijo. Vamos lá. Deixa eu esquentar, vinha dentro do seu coração. Que você tá